chegamos a mais um episódio do Recife Amostrado, este que é o podcast do empreendedor recifense, que é o mais amostrado em linha reta do mundo. E ai de quem disser o contrário. Uma produção da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. Aproveita, já nos conhece, mostra para os amigos. Se quiser se inscrever, entra lá no aplicativo Conecta Recife, todos os caminhos, passo a passo. Lá tem um questionário e a gente convida para você vir para cá, justamente onde está a Gênesis Sulani. Bem-vinda, querida. Obrigada. Prestem atenção. Tem gente que começa a empreender por ousadia, outros por necessidade. E tem quem junte as duas coisas. E aí a história começa. Nossa convidada de hoje está há mais de 18 anos na área da beleza, cuidando, orientando, valorizando os cabelos crespos, cacheados e ondulados. Além de ser dona do Ler Afro Salon, salão que é nota máxima no Google aqui em Pernambuco. Olha aí. Ela também usa a internet e as ferramentas digitais para educar as pessoas sobre autocuidado e autoestima. Vamos então conversar com você, moça bonita, que eu já cheguei para dizer, adorei o seu cabelo. E confessa, tu tá cansada de ouvir isso, né? Cabelo bonito, diferente. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Obrigada, Lina. Obrigada. E aí? Primeiro passo, como é que você se transformou na Gênesis Sulani, dona do Ler Afro Salon? Ou essa construção vem de um pouco antes? Essa construção, ela vem de um pouco antes. Na verdade, eu nunca pensei que me tornaria cabeleireira, né? Ou muito menos ter um salão. E acho que como toda menina negra tem a sua relação com o cabelo, né? Tantas histórias que eu escuto e me identifico com essas histórias, que é o cabelo que não é bonito, o cabelo feio, o cabelo duro. E tive essa relação difícil com o cabelo, aquele cabelo sempre preso, não podia ficar solto, na trança. Desde criança? Desde criança. A única coisa que não aconteceu comigo, diferente das outras meninas, foi alisar o cabelo na infância. Minha mãe não alisou o meu cabelo. Mas sempre, né, essa dificuldade, essa relação com o cabelo. E da adolescência para a juventude, eu comecei a sentir a necessidade de usar o meu cabelo solto, né? E passei por algumas mudanças e fui construindo aos poucos essa relação com o meu cabelo. E ao longo dos anos eu identifiquei que esse cabelo ele se transformou numa armadura para mim. A minha autoestima melhorou, sabe? Toda essa segurança. Mas Você com você eu mesma. comigo mesma. E fazia magistério, trabalhava na parte de educação infantil. Engravidei do meu primeiro filho e precisava começar a trabalhar, porque eu já não trabalhava mais na parte de educação. E fui fazer um curso de recepcionista. E minha mãe me incentivou, vai fazer esse curso para você poder começar a trabalhar de novo, tal. Eu disse, eu vou. E surgiu a oportunidade de emprego no Instituto Embeleze. Que é uma referência. Exato. E lá eu comecei vendendo cursos, panfletando e disse, eu vou desistir. E um dia a pessoa falou assim para mim, como é que tu trabalha com vendendo cursos e tu não sabe fazer cabelo? Eu disse, nossa, é verdade. Bingo. Como é que eu vendo cursos e não sei nada sobre cabelo? E assim começou a minha história com cabelos. Fiz os meus primeiros cursos lá. Tive a oportunidade de ingressar no mercado da beleza. Só que lá também era uma área de educação e eu tive a oportunidade de unir educação e ser cabeleireira. Então eu já participava das aulas como mentora, mentorando ali as alunas, na parte de coordenação. Então, educação e cabelo teve sempre juntinho. E aí essa história foi continuando, foi crescendo, e veio a oportunidade de abrir o meu primeiro salão, que era na Caxangá, era o Negra Flor. E foi o momento em que começaram as mulheres buscando. O seu cabelo é tão bonito, porque eu já usava o meu cabelo natural, o meu Já cabelo era com teu volume. cartão de visita. Já era. Máximo. Exato.
E as mulheres perguntavam, como você tem esse cabelo? O que é que você faz para ter esse Como é cabelo? que era o cabelo na época? Como era seu cabelo na época? Que não é do jeito que é hoje, Não, não lógico. era. A gente passa por Era um transformações. black mais cacheado. Eu usava algumas mechas, mas era um pouco mais sutil e Ah, muito volume. sei. Então isso chamava Chegou atenção. chegando. Eu já cheguei a receber cliente que ela disse assim: eu vi você chegando aqui na frente, eu passei no ônibus e consegui tirar foto da placa do salão e vim até a mim. Então era um momento que as mulheres estavam tentando usar o cabelo natural, ainda se fazia muito alisamento, ainda se escovava muito o Até hoje cabelo. ainda existe. Exato. E aí eu parei, porque, querendo ou não, eu comecei como cabeleireira tradicional. E algo me chamou a atenção. Mas por que as mulheres estão procurando tanto usar o cabelo natural? Eu fui olhar para a minha história. E aí eu comecei a entender que eu não podia só alisar cabelo, ou escovar cabelo, ou fazer permanente afro. Tinha que fazer a diferença. Tinha que fazer a diferença para essas mulheres. Entender a história delas. Você acredita que dentro de casa, a sua mãe, né, de certa forma colaborou para você ou se entrar numa caixinha ou romper com essa caixinha, a coisa do cabelo que você falou assim, ah, meu cabelo eu não alisava, minha mãe não alisava, mas também não era o cabelo que é hoje. Não era o volume todo, não era o cacho todo. Era uma coisa meio contida, pelo que você me conta. Sim, Isso sim. vinha da sua mãe, que também trabalhava isso em você, e você disse, não, não sei se a palavra seria contestar, mas eu vou fazer diferente, mãe. Eu quero agora, sabe, imprimir a minha marca. Porque eu tô falando isso porque eu passo. Hoje eu não passo mais tanto, não, mas eu já passei muito isso com a minha mãe. A minha, pô, eu tenho 54 anos e a minha mãe, até hoje, ela às vezes faz assim: seu cabelo, você precisa organizar ele melhor. E eu faço um. Aí eu vou falar mesmo, uma coisa familiar. Eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu já tenho mais de 50 anos. Hoje, quem. Eu nem lembro como é que eu estava nesse dia, mas eu lembro que eu estava com o cabelo preso, porque eu queria ele preso, porque eu não estava querendo arrumar o cabelo. Mas aquele desarrumado para ela incomodava muito. Sim. E eu lembro que essa coisa do cabelo vem também da minha infância. Eu tenho muitas fotos do meu cabelo preso. E meu cabelo, ele é um ondulado, ele não chega a ser cacheado. Sim. Mas o cabelo da minha irmã é cacheado, né? O meu pai é negro, né? A minha mãe não é. Sim. Então, assim, essa coisa do cabelo... Por isso que eu estou perguntando a você se passa também por isso, essa relação com a sua mãe. Na verdade, não com a minha mãe. Na verdade, acho que minha mãe, ela tentou me proteger para que eu não entrasse nessa caixinha de que o meu cabelo precisava ser alisado. Ótimo. Mas como todas as mães, a maioria das mães, ela não aprendeu como cuidar do cabelo crespo, do cabelo cacheado. A ferramenta que ela tinha era fazer a trança, enrolar, Entendi, prender o máximo para manter esse cabelo arrumado. entendi. Caramba, isso mexe com a gente, não mexe? Mexe, mexe. E é isso que você tenta conversar com as suas clientes, né? Que o natural precisa ser valorizado e que existem produtos, equipamentos, escovas, pentes e tudo mais. Você falou muito na palavra educação e aqui no texto do Emerson Saboia também fala muito da valorização do educar. Você Sim. trabalha isso firmemente no dia a dia. É um propósito seu, Gênesis? Sim, é um propósito porque eu, ao longo dos anos, eu fui identificando que as mulheres elas tinham muitas dores quando a gente fala em cabelo. E eu acho que como toda profissional na área da beleza que quer lidar com as tendências, o corte do momento, a cor, o que é que está acontecendo, quer oferecer isso para as clientes, eu me deparei num momento que eu precisava primeiro entender as dores dessas mulheres. Então, a mulher que sentava na minha cadeira, 40 anos, 50 anos, e dizia assim: eu esperei me aposentar para poder cortar o meu cabelo. Minha nossa. Porque na área em que eu trabalhava, eu não poderia usar o meu cabelo natural. Eu, hoje, estou tentando lidar com o meu cabelo, mas eu ainda não consigo aceitar o meu cabelo. Então, eu fui percebendo que eu precisava, antes de oferecer qualquer serviço, eu precisava escutar, Acolher. acolher, sabe? Qual é a tua Chorando. dor? É porque isso é muito sério, né? Você está falando de uma vida. Sim. Qual é a tua dor? E aí eu entendi que, na minha avaliação, a primeira pergunta que eu faço ontem foi interessante, que quando eu sentei,
Eu olhei para a cliente, me apresentei e falei para ela: me conta a história do teu cabelo, Deusa. Aí ela disse: você quer que eu conte a história do meu cabelo? Mas vai demorar. Eu disse: mas eu estou aqui para te escutar. E aí ela começou a contar uma história. E ontem ela falou assim: eu tenho sensibilidade no meu couro cabeludo. Eu acho que foi de tanto tempo fazendo química, prendendo o meu cabelo, sabe? Tem como você sentar na frente dessa pessoa e dizer: olha, vamos fazer aqui um corte tendência? Ou você precisa cortar o seu cabelo hoje e aceitar o seu cabelo natural? E a dor que está ali. Verdade. Então, essa escuta, esse acolhimento, em dizer para ela: você está num ambiente seguro. E entender o que é que eu posso fazer para que a cada passo você possa se sentir bem e feliz com o seu cabelo. Que você possa se olhar no espelho e se sentir uma deusa, independente da tendência, o que os outros acham do seu cabelo. E nesse mesmo processo, eu levo isso para as minhas alunas. A área da beleza cresceu tanto, mas esse olhar de acolhimento para essas mulheres, ele precisa acontecer também com os cabeleireiros. É verdade. Não dá só para aprender técnica, sabe? A tendência, corte a seco, corte molhado, aquela cor do Navalha, momento, tesoura. navalha, o que é que eu vou usar, levo para cima. Acolhimento. Eita, vocês estão vendo que o negócio está bem profundo hoje aqui no nosso Recife Amostrado. O Ler Afro Salon é um verdadeiro sucesso, como já dissemos aqui na introdução. Nota máxima no Mais Google, de né? 600 comentários já. O que você acredita que torna o seu salão tão especial? Você já meio que me deu uma resposta aí, né? A coisa do acolhimento, do olho no olho, Sim. do escutar, né? Mas tem mais que você queira falar sobre esse diferencial? O atendimento personalizado. Esse atendimento respeitando mesmo o que cada cliente está buscando. Escutar a história, uma escuta ativa, essa empatia é fundamental. E aí, através disso, a gente entra com a técnica, quais são as necessidades do cabelo, o acompanhamento dessa cliente, para que essa cliente ela se sinta realmente segura e ela entenda: eu vou voltar. Né? E isso, Fidelização. fidelização. Eu tenho clientes hoje que cortam o cabelo e falam assim: eu não consigo cortar o meu cabelo mais em outro lugar. Passam hoje pelos profissionais que estão na minha equipe. Clientes, ontem uma cabeleireira falou assim: tô tão feliz, a cliente que eu cortei agora, já é a terceira vez que ela corta o cabelo comigo. A primeira vez, ela veio tão desconfiada, ela veio tão nervosa. E hoje ela chegou e disse: só você corta meu cabelo. Nossa, eu fiquei tão feliz, É o prêmio sabe? Porque máximo, não é né? só Gênesis que É, corta e que é. fideliza. A minha Uhum, equipe uhum. já consegue, já entendeu a mensagem, qual é a proposta do Lé e entrega isso também para as clientes. E não sei se você criou um método próprio, né? Não sei se você criou um passo a passo, mas como é que você trabalha com esse público, né? Assim, você chega, conversa. A primeira coisa, você não chega perguntando o que é que você quer fazer. Às vezes a pessoa nem sabe o que é que ela quer fazer, né? Ela quer ouvir do profissional. Exato. Mas como é que é esse acolhimento, essa chegada da cliente até a hora que ela vai embora e até a hora que ela volta também, né? Sim, E também eu pergunto, eu já vou emendar duas perguntas. Com a sua equipe, já que você falou na sua equipe. sim, sim. Quando o Ler nasceu, já foi um momento onde a gente entendeu que a gente não seria o salão tradicional, que a cliente chega, escova, alisa, não. Toma um cafezinho? E a gente entendeu que a gente precisava ir além. Então, o nosso acolhimento, ele já começou desde esse momento em que a cliente fala no WhatsApp. E nós, de forma muito carinhosa, nós tratamos as nossas clientes como deusas. Então, já começa com esse acolhimento, entregando assim, sabe? Esse empoderamento para essa mulher, elevar essa autoestima. E quando essa cliente chega, a forma como a gente recebe, sabe? Sim, já oferecer o café, a água, sabe? O sorriso para essa cliente é fundamental. Então, essa cliente chega, aguarda o profissional, e a gente procura sempre manter a questão da pontualidade nos nossos atendimentos. A gente percebeu que as clientes sempre falavam isso: nossa, sou atendida no momento, saio. Então, isso foi muito importante para a gente
essa preocupação no horário do atendimento. E quando essa cliente ela vem para a cadeira, essa escuta. Então, a gente tem uma fichinha, a cliente, primeira vez, ela responde essa ficha, para que a gente possa até entender, né, ao longo do tempo, como estava e o que é que a gente vai precisar fazer. E aí a gente escuta, né? Então, a apresentação do profissional, que é fundamental, essa apresentação do profissional, o que o profissional faz ali no salão, qual é a sua especialidade, e pedir para a cliente contar a história do cabelo dela. Mas por que contar a história? Eu acho que você já deve ter até escutado. E meu cabelo tem história, né? Pois é. Porque quando a gente escuta a história, para essa cliente que ela não sabe nem o que é que ela quer no cabelo, nossa, a gente já começa a desenhar ali, entender quais são as necessidades dela, sabe? Entender o que é que não está funcionando, o que é que está legal, o que é que pode ser melhorado, como valorizar a beleza dessa mulher. Então, esse momento de pelo menos de 10 a 15 minutinhos, a gente tem esse momento de escuta com a cliente. E quero te dizer que a gente pensa assim que a cliente não vai comentar sobre isso. Muitas vezes a cliente faz assim: nossa, é a primeira vez que eu chego num salão, pede Pergunta. para que conte a história, me escuta de forma tão ativa. Então isso passou a ser um diferencial. Então a gente foi, isso aqui funciona. Vamos registrar isso aqui. E aí a gente passa a orientação para a cliente do que pode ser feito. As opções. As opções. O que o cabelo dela está precisando? A gente analisa a couro cabeludo, a fibra. Qual seria, se for corte, a gente pede para ela referências. Me mostra uma referência do que você gostaria. E a gente também mostra. Quando a gente fala em corte, em crespas e cacheadas, menos é mais, muitas vezes. Então, eu sempre falo para minha equipe: o que é curto para você pode ser um médio para sua cliente. Então, ela precisa visualizar aquilo que você está falando. E aí a gente traz, claro, algumas informações através do visagismo, passa essas informações para a cliente, para que ela se sinta segura nesse ambiente. E aí sim, a gente apresenta muitas vezes uma jornada para ela. Não é só hoje. Quais serão os teus próximos passos no salão? E aí, orçamento, ela E até os decide. passos para ela em casa, né? Exato, a orientação. Então, o que Manutenção. é que ela vai fazer? E ali, muitas vezes a cliente olha e diz assim: nossa, eu já sei agora por onde eu vou começar e o que é que eu preciso fazer. E a gente tem tido uma crescente nas clientes que elas estão gostando desse acompanhamento mais aprofundado. E assim a gente dá sequência aos processos. Todos os nossos processos que acontecem no lavatório, a gente tem registrado, né, para que os profissionais sigam e personalizar o tratamento para cada cliente. Onde é que fica esse salão? Dá o endereço. Nós ficamos localizados lá em Boa Viagem, na Avenida Conselheiro Aguiar, número 4480, Próximo a quê? ao Mercado Extra. E também próximo à Pracinha de Boa Viagem, um pouco antes, mas assim, dá até para ir caminhando. Mas o Mercado Extra é o mais, assim, é bem em frente à galeria. Você fala de empreendedorismo e todos nós já sabemos aqui, já é manjado, né? Já é um mantra que não é fácil empreender, né? Principalmente, penso eu, para nós mulheres. Sim. Para mulheres negras, tem um diferencial do empreendedorismo por você ser negra e trabalhar com o público que também chega para você buscando essa solução. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na sua jornada, que já tem 18 anos? Sim. Nossa, muitos desafios. Principalmente a, o público, né? O mercado da beleza, ele vem passando por grandes transformações. Mas, quando a gente pensa no processo de empreendedorismo, né? A mulher negra e trabalhando também para a mulher negra, a gente encontra os desafios porque, assim, muitas vezes essa mulher ela não está habituada ou ela não cresceu nessa construção de vou ao salão cuidar do meu cabelo. Vou ao salão fazer minha unha. A prioridade dela é cuidar de todo mundo e ela muitas vezes fica por último. Então essa clientela, ela, ao longo dos anos, ela foi mudando, né? Aquela mulher que muitas vezes era a empregada doméstica, que não tinha muitas condições de frequentar o salão e ia assim, sabe, muito restrita.
E Acanhada. acanhada, sabe? Muitas vezes sem a condição financeira mesmo. Então a gente já enfrenta esse desafio. Muitas vezes o público que tinha um poder aquisitivo estava dentro do salão tradicional e não buscava o Uhum, salão que era especializado em uhum. cabelos com curvatura. Então, a gente mostrar o nosso trabalho, conquistar a confiança dessa cliente e atrair um público acho que foi um dos maiores desafios assim para mim. É hora do Amostrado Explica. Bom, gente, você está aí acompanhando o papo com a Gênesis e percebeu que dominar a técnica é sim muito importante, mas não é tudo. Muita gente sabe fazer, mas não sabe vender, não sabe organizar, não sabe liderar. E a nossa convidada, ela aprendeu na prática que empreender vai muito além do que tudo isso. É preciso entender de gestão, de atendimento, de marketing. Então a dica é super clara. Procure cursos, mentorias, conteúdos na internet e gente que entende do assunto. Também é super importante, porque negócio bom é aquele que cresce com técnica, mas também com muita visão. Vamos voltar então a ouvir e a conversar com Gênesis. Técnica, material, produto, isso aí é segundo, terceiro lugar. É isso que você está colocando aqui, né? O teu ativo maior é justamente trabalhar essa confiança, conquistar essa Trabalhar confiança, né? essa confiança. Que é a tua marca. Exato. Você sempre foi uma mulher confiante em si mesma? Porque você passa essa imagem, né? Essa coisa. Ela, quando chegou aqui no estúdio, ela chegou chegando. Ela e a Amanda chegaram chegando, né? Aham. Mas eu até falei, né? Seu cabelo é muito bonito, realmente é um cabelo bonito. Sim. E esse empoderamento mesmo, que é tão falado, mas que ele é palpável, você percebe no jeito como a pessoa se comporta, como ela fala, na Sim. roupa dela, no brinco dela e tudo mais. Você é empoderada? Você sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Aquela menina acanhada, aquela menina com vergonha do cabelo, ela por muito tempo esteve aqui e a gente, ao longo do tempo, a gente vai se desenvolvendo, né, buscando o processo de autoconhecimento para entender que a gente precisa, né, curar essas feridas para que a gente possa extrair o nosso melhor e ter essa confiança, né? Esse empoderamento, essa confiança em si. E é um processo desafiador. Mas acredito que hoje realmente essa mulher forte, ela não está só na aparência. Hoje Tá ela construída dentro de você. tá Aí assim. quando ela chegou aqui, né, o nosso produtor disse assim: "Ah, a gente tentou trazê-la de outras vezes, tal". E você sempre fazendo muitas coisas, se movimentando bastante. Sim. E aí ele me trouxe a informação de que você acabou de chegar da Índia. Sim. E aí eu perguntei o que é que você foi fazer lá. Aí vem nisso que você está falando, né, desse processo do Exato. autoconhecimento. Esse processo do autoconhecimento. Olá, deusas. Eu quero compartilhar um pouco para vocês sobre essa minha jornada à Índia. A imersão Ritmos do Coração, que está sendo lindamente conduzida pela psicoterapeuta sistêmica corporal Sheila Rada Gomes, nos convida para um mergulho profundo no autoconhecimento. A gente de todos os desafios, né? Empreender não é fácil, né? E a gente não é só o empreender. Ser mãe, esposa, né? Se desenvolver tecnicamente, né? Entender o mercado, todo esse processo, são muitas coisas acontecendo. E a gente acaba meio que se perdendo de si, né? E nesse caos que nos cerca, e a gente meio que vai perdendo essa nossa paz interior. E é preciso resgatar isso, porque se a gente não está bem, se a gente não está vivendo o momento presente, olhando para o que realmente importa, usando a nossa energia da forma correta, a Como é que gente você vai atender as pessoas, né? não tem como, né? E é troca de energia. Então, quando essa cliente chega, você está ali inteira, plena com ela, é preciso, primeiro, você estar em paz. Ah, estou dizendo que não vamos mais ter problemas, não é Não, a isso. gente vai É a sim. gente não se conectar com ele, entender que vai ser resolvido e a gente
seguir, entregar o nosso melhor ali para cada E a cliente. Índia para você, Gênesis, foi além do que você imaginava? O que é que você traz na bagagem do coração, né, da tua memória? A Índia, ela foi realmente além do que eu esperava. Acreditava assim, tem a A gente já parte. vai com a ideia pré-concebida, a gente já sabe o que é que vai encontrar Tem a lá. parte turística, eu vou fazer algumas atividades terapêuticas e tá tudo bem, vai ser fantástico. Nossa, foi um mergulho dentro de mim mesma, onde eu tive realmente a percepção que eu estava deixando de olhar para as coisas mais importantes. Cada palestra, cada atividade que eu fazia, eu conseguia resgatar algo ali, desde a minha infância, relação com meu pai, sabe? Coisas que me angustiavam e eu não sabia o porquê, curas que eu precisava buscar. Algumas coisas já foram sanadas Que lá. bom. Né? Hoje eu tenho a consciência que sim, seguir forte e firme na terapia para a gente ter a nossa sanidade mental. E para mim, eu acho que foi o mais importante, né? Se conhecer, entender quais são as dores, o que é que precisa ser cuidado para a gente poder seguir em frente. Então, assim, foi fantástico. E você passou 40 dias. Quase 40 dias. Tinha momentos ali que eu já entrava assim pro satsang, que eram as palestras, né? Eu já subia assim, já chorando, emocionada. Disse, meu Deus, como é que eu vou voltar seca, sem lágrimas pro Brasil? Porque cada sessão era um mergulho muito profundo e valeu muito a pena. E era coletivo esse momento? Coletivo. Tinham muitas pessoas, né? Mas assim, a minha conexão ali em cada atividade foi muito além do que eu esperava. Não que eu não seja uma pessoa que não me motiva assim com Sim. facilidade, me emociona com facilidade. Mas esse cuidado, esse olhar para a espiritualidade, que não tem a ver com a religião. Sim. Isso foi uma coisa que ficou muito forte em mim ali na Índia, sabe? Esse cuidado com a espiritualidade. Não pratica violência contra você. Aquele não que você deixa de falar. Tendo que dizer, você não pode fazer isso, mas você faz para agradar ou para, sabe? Então, assim, foi fantástico. Vai voltar? Agora não, lógico. Agora então, não, mas mas quem sabe? em breve. Até porque você já vai ser uma outra pessoa. A gente acorda todo dia de um jeito, Exato. vai dormir de outro. A gente nunca é a mesma pessoa, né? Exato. Nunca é um processo contínuo. Sim. Vamos voltar aqui para o nosso roteiro, né? A gente falando sobre educação, logo no comecinho da conversa. O que é que te motivou a criar conteúdos gratuitos no YouTube? Sim. E como é que tem sido essa troca entre você, Gênesis, e quem te segue, quem te acompanha lá no YouTube? Nossa, quando eu comecei com essa necessidade, né? Senti que eu precisava compartilhar o meu método com as pessoas. Aconteceu através dos meus próprios os profissionais parceiros que chegavam e que ainda não tinham tanta afinidade com os cabelos naturais. E eu comecei a identificar tantas dificuldades que para mim era o óbvio que o cabeleireiro iria saber. E eu disse, não, o óbvio, aquele óbvio precisa ser dito. O óbvio realmente o óbvio precisa ser dito. Como é que a pessoa não sabe? E aí eu disse, então, são tantas informações que elas precisam de fato serem compartilhadas. Então, Amanda Souza, minha sócia, começou a me incentivar, a dizer, não, a gente precisa, né, sair do Instagram e a gente precisa levar esse método para as pessoas. Aprofundar. Vamos se aprofundar. E aí nasce o canal no YouTube, onde a gente começou, né, compartilhando vídeos, a parte técnica, atendimentos que eu estava fazendo e gravações específicas mesmo que eu fazia. E aí eu comecei a ver os comentários das pessoas. Nossa, eu nunca tinha visto um método assim, porque eu trabalho muito em cima de você usar a técnica respeitando as particularidades do cabelo com curvatura. E aí eu comecei a ter esse retorno, esse feedback das pessoas que estavam assistindo a aula. Né? Então, além do canal no YouTube, eu tenho o curso completo, né? a minha mentoria Também plataforma. em plataforma, e tenho a imersão presencial para corte e cor. E vou disponibilizando ali os conteúdos do dia a dia no YouTube para os profissionais. E que, de fato, faz a diferença, porque eu comecei a ver
essa diferença acontecendo dentro do próprio salão com os profissionais que iam trabalhar comigo. Então a Gênesis já responde uma pergunta que está aqui no roteiro também. Existe muita desinformação sobre o cuidado com o cabelo afro. Existe. Aí você percebeu e aí você lançou essa proposta de Exato. fazer esse trabalho de curadoria de assuntos, de temas e de Exato. informar, Exato. educar. Quando eu comecei na área da beleza, eu fiz muitos cursos e foram cursos incríveis. Onde, sim, eu aprendi muito, mas na vida real, quando a minha cliente sentava na cadeira, eu me deparava com situações que eu dizia, como eu vou resolver? E assim, eu fui desenvolvendo o meu método e eu entendi que sim, eu precisava compartilhar com os profissionais na área da beleza. Uma pergunta que me vem à cabeça agora, Gênesis. Você atende a crianças? Hoje eu não atendo mais o público infantil, mas na minha equipe sim. Então, eu faço esse treinamento com a minha equipe e a minha equipe atende o público infantil. E aí a demanda é outra, né? É, Você porque... está pegando um ser informação. Exatamente. Que a gente... Não dá para só você dizer, vou fazer isso no seu cabelo. Não, e a gente precisa conversar, escutar a mãe. Muitas vezes essa criança, ela já tem uma certa sensibilidade e é preciso uma paciência, aquele tempo a mais para a gente poder entregar esse resultado. Mas eu fico muito feliz hoje de ver as mães se permitindo a levar suas filhas e ter esse cuidado já o cabelo natural. E os homens? Os homens, Eu sei que eles eles são mais vaidosos, investindo mais em si mesmos. com certeza. Vamos beber uma aguinha, né? Uhum. Eles têm procurado o serviço no salão. Muitos vêm do serviço de barbearia e eles falam o seguinte: eu fui cortar o meu cabelo e acabou cortando um pouco mais, eu quero ver como é o meu cabelo cacheado. E eles procuram o serviço, como também as tranças, né? Eles têm procurado também fazer penteados com trança, fazer o corte, tentar manter esse cabelo mais natural, como finalizar o cabelo, ou até aquele homem mesmo que não quer mais fazer o corte tradicional, quer deixar o cabelo maior, e esse acompanhamento no salão, eu tenho percebido que eles gostam também desse acompanhamento, dessa orientação. Então eles voltam, estão sempre perguntando que produto eu compro. Sim. Uma coisa que eu aprendi com a minha esteticista é, não adianta eu fazer aqui um trabalho com você, aplicar um produto em você, se em casa você vai usar outro tipo de produto. Exato. Então a continuidade da linha eu procuro seguir mesmo, né? Uhum. E aí ela otimiza, tudo isso que eu faço junto com ela otimiza no dia a dia, né, da minha skincare. Essa manutenção é um diferencial. Também falo isso para as minhas clientes. A gente faz um processo no salão, onde a gente tem ali a parte profissional, a gente tem mais concentração de ativos, Sim. e a gente vai estruturar, e isso pede uma manutenção em casa, que é importante. Na maioria das vezes, as minhas clientes elas voltam de 15 a 20 dias para esse acompanhamento, porque é 50 a 50. A gente faz o acompanhamento no salão e elas também cuidam em casa. Você fala do seu salão com muito carinho, né? Dos seus clientes com muito carinho, do seu corpo profissional com muito carinho, né? Você registrou aqui a presença da Amanda, que está ali, que é sua sócia. Sim. Mas em algum momento teve alguma coisa que te chacoalhou a ponto de você pensar em desistir? Sim. Seja no Ler, seja antes dele, e dizer assim, poxa vida, tá complicado. E aí? Já teve esse momento. Cuidar das pessoas. A construção de equipe é um processo delicado. E eu já me deparei com esse momento meio que desacreditando. Só que quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai estudando, a gente precisa entender que quem está na liderança, o papel da liderança é educar, é orientar, é acompanhar. E só assim as pessoas... Então, acho que esse foi um dos momentos mais desafiadores para mim. E Lidar com gente. lidar com as pessoas, sim. E não dá para atuar, acho que em nenhum segmento, né? Acho que todos, assim, mas assim, na área da beleza, a gente precisa, assim, gostar de gente, trabalhar com as pessoas, desenvolver as pessoas, senão você não consegue fazer um processo de liderança. E algo que esse período vem ficando assim ainda mais forte para mim, muito mais do que falar, escutar. Sim.
E aí, através dessa escuta, a escuta que eu entrego para minha cliente, ela é preciso ser entregue também para a equipe. Aí quando você vai para a Índia, nessa coisa do escutar, me veio a seguinte pergunta agora na cabeça, a mente. A gente consegue escutar, ótimo, mas a gente precisa se preservar também, se cuidar, né? E aí, Sim, nesse teu momento na Índia, também serviu para você se aprender a se proteger? sim. A gente precisa equilibrar. É, se a gente só se pega absorvendo tudo, de fato, a gente não vai para a ação e como solucionar aquele problema. Então, Uhum. a gente precisa separar o momento da escuta, sim, e aquele momento que você precisa se preservar. Opa, não, esse não é o momento, e aqui eu vou me cuidar, vou Uhum. para poder fazer esse trabalho. Senão, não funciona. A gente tá tão espiritualizado, Não não tá? é. Porque o empreendedorismo é sobre isso também, né, Também, Gênesis? também. É lidar com gente, não é Sim. somente o processo, não é somente o insumo, não é somente o Não, método, é não. sobretudo sobre gente. Porque a empresa ela é feita por pessoas, É. né? Ela é E feita você por atende a pessoas também, atendemos né? pessoas. Então não tem como querer que seja tudo muito automático, vai ser assim, não. Ao longo desses anos eu demorei um pouco para entender isso, mas quando eu comecei a entender, foi ficando mais fácil. E o que é que você diria, diz e vai dizer às pessoas que, assim como você, desejam passar para de CLT para o empreendedorismo ou começar mesmo do empreendedorismo no Recife, seja esse segmento, né, dos cabelos Uhum. afro, seja em qualquer outro segmento, o que que você acha que é preciso ser dito? Poxa vida, se eu soubesse disso, talvez o meu caminho não fosse mais simples, mas eu sofreria um pouco menos, eu ficaria um pouco mais atenta. O que que Uhum. você acha que deveria chegar para essas pessoas em termos de dica, informação, já que a gente falou tanto aqui em Uhum. educação e informação? Nossa, são tantas coisas, mas vou, Elenca algumas, vou vai. escolher aqui. É, eu vou começar falando o seguinte: essa semana eu vi um post de uma cabeleireira. Não é uma cabeleireira, não, uma maquiadora, que ela falava assim, que estava deixando a área da beleza porque ela precisava cuidar do emocional. Sim. E ela não tinha mais condições de continuar. E eu veio na minha memória que eu vi recentemente alguns outros profissionais que estavam tendo essa dificuldade. Estavam trazendo isso Trazendo também. isso, falando essa dificuldade, né, de lidar com o emocional, né, cuidar da saúde física. Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho para quem está iniciando, é para que você possa começar o seu negócio, você precisa entender como ter um negócio. Hum, Eu sei que muitas vezes eu comecei pela necessidade, então eu fui. uhum, E eu demorei muito para buscar ajuda. Eu fiquei muito presa ao técnico, a eu vou fazer um curso de corte, aí eu vou aprender a fazer uma coloração, sabe? Eu fiquei uhum. muito presa a isso. Mas eu não aprendi, não fui buscar como cuidar do meu negócio, né? A parte administrativa, o marketing. Eu sei que quando a gente está começando, a gente faz tudo, mas procurar ajuda, né? Uma mentoria, né? Para entender como começar a empreender, o que que o meu negócio precisa. Então, eu hoje, se eu estivesse iniciando, eu começaria. Que é isso que você faz também. Exato. Porque você sentiu na pele e disse: Os caramba. processos que precisavam ser criados dentro do salão. E a gente, quando começa, a gente vai muito, eu tenho o melhor produto, eu sei fazer a melhor técnica e tá tudo certo. E o resultado às vezes até chega, Sim, mas a gente tem que pensar que a gente pode e precisa evoluir, melhorar, é. né? Porque mais do mesmo, até quando? Sim. Só que esse resultado muitas vezes ele chega trazendo esse desgaste físico, emocional, porque você não consegue crescer, você não consegue montar uma equipe, você está ali, tá vindo o resultado financeiro, ok, mas até quando você consegue, não é? E aí você, tipo, eu quero, mas aí as contas estão chegando e você é só para tudo. Só que a gente só consegue entender do negócio quando a gente estuda para isso. Então, para quem está começando hoje, buscar ajuda para entender como começar a empreender. Isso é fundamental. E cuidar da saúde mental
e física. Do templo, que é você Exato. da deusa, porque a deusa precisa do templo, Do o templo templo. precisa da deusa, né? O que significa ler afro? Né, afro salão, tudo bem, Ler. mas ler. Ler. Uma querida cliente morou na África há alguns anos e eu conversando com ela, que estava iniciando o negócio, um novo salão, né? O meu primeiro salão tinha fechado, e eu queria um nome pequeno que representasse o que eu fazia com as minhas clientes, o que eu entregava para as minhas clientes. E aí Ler vem de uma língua local do Senegal, que significa luz. Então, cada mulher que senta na minha cadeira, cada homem que senta na minha cadeira, eu ilumino através dessa escuta ativa, desse cuidado com o cabelo, esse corte, essa cor. Então, é esse iluminar com a autoestima de dentro para fora. Menina, que bonito. Como as pessoas te encontram? Você já falou aí do endereço físico, na Conselheira Guiar, próxima pracinha de Boa Viagem, Sim. mas nas redes sociais, como é que encontra a Gênesis? Gênesis, @Gênesis_Sulane e @LerAfroSalon. E aí no link das bios, nas bios tem canal do YouTube, não é isso Sim, que você canal do tem? YouTube, link para agendamento, acesso para falar pelo WhatsApp, lá no link da bio, tanto do salão como o meu, encontra essas informações bem facinho. A pergunta que eu tô louca para fazer pra gente finalizar. Você é amostrada? Ah, eu sou. Sou amostrada. Então, ela está no Recife Amostrado, está onde ela poderia e deve estar no Recife Amostrado, se amostrando, mas principalmente tocando as pessoas, né, Sim, Gênesis? sim. Trazendo essas pessoas justamente para aquilo que você falou, para a luz, né? Para Pra iluminá-las. luz. Aliás, não só trazendo-as para a luz, mostrando que elas também têm luz. Todos nós temos Sim. luz e que é preciso botar para fora, Exato, né? a gente tá o tempo todo ali eliminando as nossas sombras e crescendo a nossa luz e, consequentemente, a gente sai iluminando quem está à nossa volta. Prazer em conhecê-la. Você Igualmente. realmente entrou ali por aquela porta com tudo, né? A gente estava aqui já gravando um episódio, mas ela entrou e eu olhei assim, disse, chegou com tudo. Agradecer a Amanda também, que está aqui, né, que é a sócia, e que cresça, e que venham novos empreendimentos, novas iniciativas, na verdade. Muito obrigada mais uma vez. E o nosso Recife Amostrado volta numa próxima edição, assim, luminoso, amostradíssimo. Ele que é um produto da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. Na produção, ele que também é amostrado, Emerson Saboia. Rufino, amostradíssimo. Há 30 anos eu conheço essa criatura, ele é amostrado. E a gente está esperando por você, tanto nas redes sociais, para você fazer a divulgação, somar junto com a gente, quanto fazer a sua inscrição e estar presencialmente aqui no nosso estúdio. Até a próxima, então.